irmãos? Estamos aqui para mais um culto de jovens, transmitido através do YouTube. E eu gostaria de começar o nosso culto com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, que estamos tendo de vida, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, este dia de cada um. Venha abençoar grandemente a família de cada um. Venha abençoar cada um que está aí, Pai, nos acompanhando, Pai. Que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a família e a casa e a vida de cada um, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 4, que diz o seguinte: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Hoje eu resolvi escrever uma mensagem que o título da mensagem é O Segredo do Fracasso. E por que eu resolvi escrever essa mensagem? Bom, porque eu acho que há algo de bom no fracasso. Eu vejo que o fracasso ele tem coisas boas que nós podemos tirar de um fracasso. E a gente vê muitas vezes, né, vídeos, mensagens, palestras, coisas do tipo, que geralmente, muitas vezes elas trazem, digamos, as 10 formas de você obter sucesso, as 10 formas de você enriquecer, ou o segredo do sucesso, o segredo da riqueza, o segredo sempre de coisas boas, né? Mas a gente nunca vê algo relacionado diretamente assim, ou pouco a gente vê algo que fale sobre o fracasso. E eu resolvi falar sobre o fracasso. Como a gente bem percebe, que no livro de Eclesiastes, o que ele diz? Diz que o coração do sábio está na casa do luto, né? Então, aquele que é sábio, ou aquele que procura sabedoria, a atenção dele muitas vezes tem que estar voltada para algum fracasso, alguma coisa que deu errado, talvez na vida dele, talvez na vida de outras pessoas, mas ele tem que ter essa atenção voltada para coisas que não deram certo, uma empresa que não deu certo, um empreendimento, uma ação que não deu certo. Por quê? Porque daquele fracasso a gente pode tirar coisas boas para a gente obter o sucesso. Então, se você observar, a Bíblia já traz esse ensinamento que a gente, ainda nas coisas ruins, né, nos maus empreendimentos, né, naquilo que a gente se esforçou mas não obteve um sucesso, a gente deve atentar em observar aquilo e ver o que a gente pode tirar de bom. E eu trago para vocês algumas coisas que eu consegui tirar a respeito desse assunto do benefício do fracasso, né? O que o fracasso pode trazer de bom para as nossas vidas. Uma das coisas que eu atentei foi que o fracasso ele nos ajuda a definir e fortalecer os nossos objetivos. Imagine que você traça um objetivo na sua vida, por exemplo, de abrir uma empresa. E você colocou aquela meta, eu vou abrir uma empresa. E você, digamos que tenha tentado efetuar esse seu plano, né? Tentado realizar esse seu objetivo. Mas num primeiro momento, talvez você tenha tido alguma dificuldade, ou talvez você tenha até aberto esse empreendimento e ele não deu certo. Mas a gente tem que pensar que daquilo que não deu certo, você pode observar qual foi o comportamento que eu tive perante aquele objetivo que eu tinha, que me levou a não ter sucesso naquele empreendimento. O que foi que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que não tornou possível eu obter um sucesso naquilo que eu queria? Será que eu estabeleci metas que realmente me levariam àquilo? Eu estabeleci um plano que me levaria àquilo? Quando nós fracassamos numa situação como essa, você tem que observar o que foi que eu fiz e que não deu certo. Porque talvez se eu tivesse feito de outra forma,
com a mesma meta de cumprir aquele meu plano, aquele meu objetivo, eu teria obtido um êxito. A Bíblia, ela nos traz um exemplo de uma pessoa chamada José. José do Egito, como ficou mais conhecido. José, ele era um homem que desde a sua adolescência ele já era um homem de visão. E ele teve um sonho que não foi ele que plantou em si mesmo, né? Mas um sonho que foi Deus que deu a ele. E digamos que a meta de José, o objetivo principal da vida dele era realizar aquele sonho. E José, ele era um homem trabalhador, era um homem diligente. E ele era o supervisor dos irmãos dele. Era ele quem supervisionava o trabalho dos irmãos. Tinha essa missão, porque ele era um homem, apesar de na época ele ser o mais novo da casa dele, né? Mas ele era um homem de confiança do seu pai. E ele tinha essa posição de ser o supervisor, ser o capataz dos bens do pai dele. E José, apesar de cumprir bem a sua função, por inveja, né, muitas vezes, dos irmãos, ele acabou sofrendo, digamos assim, algumas objeções e fracassos na vida dele. Ele foi feito escravo, ele se tornou escravo, depois ele se tornou um prisioneiro no cárcere. Mas se você for observar a vida de José, apesar dos grandes fracassos que ele teve, porque primeiro ele era o filho querido do seu pai. E qual foi o primeiro fracasso que ele teve na vida? Ou a primeira derrota que ele teve? Foi de ser mudado da posição de filho querido do pai para se tornar um escravo. Mas José, ele tinha uma atitude que ia ia ao contrário da situação que ele estava vivendo. Ele foi vendido como escravo, passou a ser tratado como um escravo. Mas diante dessa situação, qual foi a atitude que ele teve? Ele teve uma atitude de fazer o seu melhor. Mesmo mediante a derrota, ele resolveu o quê? Continuar fazendo o melhor. Ele já fazia o melhor que ele podia na casa do pai dele. E quando ele se tornou escravo, ele foi ser servo de um homem chamado Potifar. E lá na casa de Potifar, ele poderia agir de qualquer maneira. Poderia ser, digamos, um escravo comum, mas não, ele resolveu fazer o melhor que ele podia. E mesmo ele fazendo o melhor, ele teve perseguição, né? Porque depois ele, por uma calúnia, ele acabou se tornando um prisioneiro no cárcere do Egito. Mas mesmo ali no cárcere do Egito, ele resolveu o quê? Fazer o melhor. Ele era um homem que, apesar do fracasso, ele tinha a persistência de correr atrás dos seus sonhos. Ele não deixou que aqueles grandes fracassos, que a gente não pode dizer que foram qualquer tipo de derrota, mas foram grandes derrotas na vida dele, deixassem que aquilo tirasse o objetivo da vida dele, que era realizar aquele sonho que Deus havia colocado no coração dele. Não foi qualquer pessoa que colocou, foi Deus que colocou. E ele continuou trabalhando em cima daquilo. E aqueles fracassos foram uma ferramenta, aquelas derrotas foram uma ferramenta para ele amadurecer os talentos dele e para que aquele sonho não fosse esquecido, mas ele se solidificasse cada dia mais. Por meio das dificuldades também, nós podemos desenvolver habilidades. E um exemplo interessante dessa questão de desenvolver habilidades é uma que eu vou trazer primeiramente para a vida de cada um, que é algo muito comum a nós. Quando nós nascemos, nós não sabemos andar, né? Nós temos que ser carregados pelos nossos pais. Mas após alguns meses, o nosso corpo, cada dia ele vai se desenvolvendo. E após alguns meses, você percebe que um bebê, ele já tem o desejo de se locomover. E quando ele está desenvolvendo aquele caminhar dele, ele não sabe caminhar ainda. O que ele faz? Ele começa a engatinhar, né?
começa a tentar rastejar, engatinhar, mas ele põe um desejo em si, que é de se chegar a um determinado ponto, e ele vai engatinhando, ele vai arrastando, mas ele quer chegar àquele ponto, e num determinado momento ele consegue a rigidez necessária para se pôr de pé. Só que, e ele põe aquele objetivo que ele quer chegar a um determinado local. E nessa tentativa de se locomover, inúmeras e inúmeras vezes você vai ver uma criança que está aprendendo a andar cair. Mas você não vê essa criança desistir de tentar chegar ao ponto que ela quer chegar, ao local que ela quer chegar, por conta das inúmeras quedas que ela vai levar na tentativa de chegar àquele ponto. E isso é constante no desenvolvimento do bebê. E você vê que nós, você, como ser humano, nós já nascemos com um talento natural para superar os nossos fracassos, as nossas quedas, as nossas dificuldades. Eu e você já nascemos com esse talento natural de romper esses obstáculos que a vida vai colocar para nós. Primeiro você nasceu e não sabia andar, mas surgiu em você o desejo de se locomover aos pontos, e para isso era necessário andar. E você caiu várias vezes durante esse aprendizado de andar. Mas você, naquela sua infância, naquela sua primeira infância, naqueles primeiros meses ou anos de vida, no aprender ao caminhar, você nunca pensou em desistir por conta das suas quedas, de seus fracassos, das suas derrotas. É interessante que a gente, enquanto a gente não tem tanta influência, do mundo externo, a gente parece que não conhece o significado da palavra fracasso. A gente não conhece o significado da palavra derrota. Ainda que a gente tenha pequenos fracassos e pequenas derrotas naquela nossa tentativa de andar, a gente parece que aquilo não tem o poder de tirar de nós o nosso objetivo. E realmente não tem. Mas com o decorrer que a gente começa a entrar mais em sociedade, a gente começa a absorver coisas ruins do mundo e a gente começa a ter essa ideia de desistir. Mas não, eu e você naturalmente nascemos com talento para vencer os obstáculos. E a gente pode tirar um exemplo também de Davi. Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas, E Davi, provavelmente naquela sua profissão de pastor de ovelhas, ele teve que lidar várias vezes com o perigo, ameaçando a vida das ovelhas do gado que ele cuidava. E muitas vezes ele teria que enfrentar animais, feras, afugentar animais, feras. E qual foi, digamos assim, o primeiro instrumento que ele achou para cumprir essa missão de proteger as ovelhas que ele tinha? Foi, primeiramente, uma funda, e pedras, lançar pedras. E por que talvez ele usasse aquele tipo de instrumento? Bom, porque primeiro que ele poderia ser utilizado a uma certa distância de qualquer animal, e segundo que era mais fácil conseguir uma funda e uma pedra do que conseguir espadas, lanças, esse tipo de instrumentos na época. E a gente pode imaginar que Davi, nas suas primeiras tentativas de atirar uma funda, que ele com certeza treinou durante a sua vida de pastor, ele provavelmente não teve uma pontaria muito boa, mas com o tempo ele foi aprimorando aquilo, e aquilo ele só foi desenvolver aquela habilidade porque ele teve que lidar com problemas, ele teve que lidar com dificuldades, ele teve que lidar com ameaças ao seu rebanho, ao rebanho do pai dele. Então, a dificuldade, aqueles momentos de aflição, tiveram uma finalidade do quê? De despertar em Davi, primeiro, que é a necessidade de usar aquela funda, e segundo, depois de desenvolver a habilidade de atirar com aquela funda.
E em determinado momento da vida de Davi, ele foi levar um alimento para seus irmãos que estavam no campo de batalha. Chegando lá, ele soube da situação que havia um gigante, né? Um homem de grande porte, de grande estatura, desafiando os soldados de Israel. E ele se propôs a lutar com aquele gigante utilizando o que ele já tinha sido trabalhado na vida dele, que era o que? Atirar pedras com uma funda. E quando chegou o momento dele lidar com um obstáculo maior, ele estava pronto. Por quê? Porque ele havia sido treinado. Ainda que ele não quisesse ter sido treinado, a vida obrigou e as dificuldades obrigaram ele a desenvolver aquela habilidade. E aquilo foi muito útil na vida dele. Às vezes nós vemos uma dificuldade, algo que nós estamos passando, e que verdadeiramente a gente não quer passar por aquilo. Mas talvez no momento futuro, a gente vai precisar utilizar habilidades que estão sendo desenvolvidas agora. Talvez o seu sonho seja ter uma grande empresa, mas as dificuldades que estão surgindo agora para você, aí você está achando que é algo muito ruim, mas na verdade está trabalhando aquilo que Deus já lhe colocou nas suas mãos. E você tem que usar isso para vencer as dificuldades. Fracassos vão ter, todo mundo está sujeito ao fracasso. Aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus está sujeito ao fracasso. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar em algum momento. Não é só o servo de Deus, não. Todos estão sujeitos. Mas nós temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que lembrar do tempo em que nós éramos crianças, que não tínhamos entendimento, mas tínhamos um objetivo de nos locomover. Independente das quedas, das situações, a gente continuou persistindo no objetivo de se locomover, e por isso nós andamos hoje. Por isso nós corremos. Porque num tempo que a gente não tinha entendimento, mas a gente tinha fé e objetivo. E nós temos que voltar àquela fé de quando nós éramos crianças. Quando nós não olhávamos para a dificuldade, não olhávamos para os tropeços, não olhávamos para a queda. O fracasso, ele tem o poder de o quê? De fortalecer o seu objetivo, de fortalecer o seu caráter, de fortalecer a sua fé. Cada vez que você fracassa e você continua caminhando, é porque você tem fé em Deus. Tem fé que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E se você conseguir analisar as suas derrotas, né, aquilo que deu errado na sua vida com sabedoria, você com certeza vai tomar caminhos bons para seguir no seu objetivo. O fracasso, ele tem o poder de fomentar o seu crescimento. Cada vez que você fracassa, está surgindo a chance de você crescer ainda mais. E eu gostaria de deixar essa mensagem hoje para você, que você não se abale com o fracasso, não se abale com aquilo que deu errado na sua vida, mas que você observe aquela situação, veja o que você poderia ter feito de diferente e como você poderia ter tido um resultado melhor. Eu gostaria que você voltasse àquele tempo de criança, quando você estava aprendendo a caminhar, que você tenha aquela mesma fé que você tinha quando você tinha poucos meses de vida, que você almejava chegar a um local e independente das quedas você perseguir aquilo. Você tem que perseguir aquilo que Deus colocou no seu coração, você tem que perseguir os seus sonhos e tem que perseguir os seus objetivos. Você tem que se movimentar em direção a eles, independente daquilo que der errado na sua vida. Coisas vão dar errado na vida de todos nós durante toda a nossa vida, mas a nossa fé tem que ser mais forte do que as nossas quedas. Se nós caímos, então que nós tenhamos fé em Deus e levantemos e continuemos nossa caminhada. Gostaria que você passasse a ver o fracasso dessa forma. Que você tenha fé em Deus, que você se levante, que você caminhe, que você persista, independente das quedas, das fraquezas, dos erros, daquilo que deu errado. Confie em Deus e caminhe, faça a sua parte. Se esforce, como foi dito a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ainda que você fracasse, esforça-te e tem bom ânimo.
Ainda que você venha a cair, a fraquejar, a errar em alguma coisa, mas esforça-te e tem bom ânimo. E entrega os teus sonhos a Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos irmãos. Vou estar fazendo uma oração de encerramento e amanhã nós teremos o nosso culto presencial na Igreja da Vila Redenção, em Goiânia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por mais esta mensagem, Pai, que o Senhor deu a nós, que o Senhor venha abençoar grandemente essa semana que vem se iniciar, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, grandemente esse mês que está se iniciando de agosto. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas sobre a vida e sobre a família de cada um. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.